Fala, torcida palmeirense ligada aqui no canal. Hoje é dia de Palmeiras pela Libertadores, Palmeiras em Sporting Cristal. O jogo é muito importante pro Palmeiras, que se vencer ele consegue assumir a liderança do grupo. Deixa aqui nos comentários quanto você acha que vai ser o jogo do Palmeiras. E aqui no vídeo a gente vai ver um compilado de notícias, vamos acompanhar as últimas notícias do Palmeiras, informações de mercado, as novidades e tudo mais. Antes de tudo, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e lembrando que aqui tem produtos exclusivos no precinho para você, torcedor palmeirense. Bora pro vídeo. Na Libertadores. Já são 13 jogos de invencibilidade e apenas uma derrota nas últimas 23 partidas. Esse é o Palmeiras que ainda tem uma desconfiança no ar. Por quê? Nas últimas duas partidas, 2 empates contra Cerro Porteño e Santos, por Libertadores e Campeonato Brasileiro. O torcedor se pergunta, será que o Verdão não pode ser mais eficiente no ataque? Digo isso porque dos 30 jogos que o Palmeiras teve no ano, em apenas 6 conseguiu vencer por mais de um gol de diferença. Na Libertadores, essa história se repete. São 2 empates fora de casa e a vitória em casa aconteceu justamente por uma vantagem mínima, 2-1 contra o Sporting Cristal em casa. Agora, o mesmo adversário vai ser enfrentado no Peru. Sporting Cristal, que é líder do grupo, e o Verdão precisa vencer para reassumir a ponta do grupo nessa Libertadores. E quem comenta sobre o jogo dessa terça-feira é o meio-campista Alan. Libertadores é um campeonato totalmente diferente, é um sonho de todo menino que sonha em ser jogador de futebol, quer jogar, quer ganhar. Então é sempre especial estar jogando esse campeonato. Inclusive na coletiva depois do empate contra o Cerro Porteño, o técnico Abel Ferreira reclamou bastante da questão do calendário, que o Palmeiras não consegue descansar. Desde a pausa para a data FIFA, em março, o Verdão fez 10 jogos em 30 dias. Maratona que vai seguir até a pausa para a Copa do Mundo. Depois da viagem para o Peru, o Verdão vai ao Pará enfrentar o Remo no domingo e depois desse jogo viaja até Londrina, no Paraná, para encarar o Jacuipense. Ao todo, serão 13 mil quilômetros. Uma viagem, somada à ida e volta para São Paulo, que poderia ser ainda maior, porque o Jacuipense jogaria na Bahia, vendeu o mando para Londrina, portanto a distância vai ser um pouco menor. Só que ainda assim são 13 mil quilômetros somados desde esse primeiro jogo, essa primeira viagem ao Peru para enfrentar o Sporting Cristal. A grande novidade, ou melhor, a grande dúvida para esse compromisso é o atacante Paulinho, que depois de 302 dias longe dos gramados, atuou por 25 minutos diante do Santos, só que no domingo e na segunda não foi aos gramados, ficou na parte interna da academia de futebol e nessa segunda-feira, no CT da seleção peruana, também não foi a campo, ficou cumprindo um trabalho interno à parte, um trabalho individualizado, portanto, Paulinho ainda é dúvida para esse confronto dessa terça diante do Sporting Cristal. Tô feliz com a rapaziada aí, agora podendo jogar, podendo atuar. E é isso. Essa segunda colocação no grupo da Libertadores acaba incomodando porque, desde 2017, o Palmeiras termina como líder do grupo nessa primeira fase da Libertadores da América. E nas 9 edições mais recentes, em 6 delas ainda conseguiu a melhor campanha geral da Libertadores. Portanto, uma vitória é crucial para reassumir a primeira colocação e depois fechar a participação nessa fase de grupos com mais 2 jogos ao lado do torcedor em casa. Muito bom ver o Paulinho em campo. Imagina a batalha desse cara, 2 cirurgias, a incerteza, o medo de voltar a jogar normalmente, de ter uma dividida, de correr, de não sentir dor. Deve ser muito legal, a gente torce demais para o Paulinho. Eu ouso dizer, se ele não tivesse tido esse problema, ele com certeza estaria na briga por uma vaga à Copa do Mundo. Pelo que ele fez no Atlético Mineiro, quando ele estava jogando por lá, na chegada do Palmeiras, pouco fez, participou do Mundial, foi importante, mas ele é bom de bola, esse cara ainda vai ter futuro na seleção brasileira. E o Lucas Herrero, nosso repórter, trouxe aí que o Palmeiras, nos últimos dias, nesses próximos dias, vai fazer um deslocamento de 13 mil quilômetros. Parece muito, é ou não é? Mas o Flamengo vai voar ainda mais. Nesses jogos que restam e já começou a disputar, serão 30 mil quilômetros. Sabe quanto é uma volta completa ao redor da Terra? 40 mil quilômetros. Esse é o calendário do futebol brasileiro. Que insanidade, hein, minha gente? Vamos dar um pulo, então, até o Rio de Janeiro com a nossa... Quem joga mais bonito é o Flamengo.
Quem é mais eficiente é o Palmeiras? É isso, mais ou menos? E só os dois vão disputar esse título? É assim que você pensa? Você já passou lá pela Espanha e sabe como é que a coisa ficava lá entre dois apenas, hein? Aqui vai ser assim também? Eu acho o Campeonato Brasileiro muito competitivo. Se um time descuida 2, 3 jogos, você cai para baixo e logo para recuperar é complicado. Mas ainda, acredito que vem dos dois times como se tem jogado, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras são dois candidatos ao título. A gente sabe para quem você torce, Zé, mas não precisa falar que é a seleção brasileira. Mas diz o seguinte, se tiver só... não pergunte isso pro Vampeta. Duas opções, assim, sentar, vou ver um jogo do Flamengo, não, você tá nessa outra sala que tem um jogo do Palmeiras. Qual que você assiste, qual que você vai ter mais prazer assistir? Eu gosto do Flamengo. A forma de jogar lembra muito o futebol da época que a gente jogava, tal. Eu acho que é isso. O Palmeiras é muito competitivo, né? O Palmeiras é um time que você fala assim, agora acabou. Não, ele continua e vai até o final. Pragmático. Eu vou usar uma palavra uma frase do João Schmidt, quando eles perderam o Campeonato Paulista pro Palmeiras. Eles falaram assim, Zé, a gente não pode falhar. Se o time erra contra o Palmeiras, o Palmeiras vai lá e mata. E o time do Flamengo, tecnicamente, ele é muito bom, né? Tem bons jogadores, tem jogadores que tem um improviso que é muito difícil hoje de se ver no futebol brasileiro, são poucos que fazem isso. Pena que o Arrascaeta tá fora, né? Mas assistir plasticamente o time do Flamengo. Ô, Bete, você pode falar para mim um pouquinho do Paulinho, você deve ter visto, né? Sim. Como é que foi a entrada dele? E se você continua achando assim, tem muita água para rolar, etc., mas parece que vai todo mundo ficar assistindo Palmeiras e Flamengo para decidirem o título? Eu acho que o Fluminense, a gente tem falado, é um time que pode chegar lá mais do que os outros que estão, como São Paulo, Bahia, por exemplo. O Atlético Paranaense é a melhor surpresa do campeonato. O time do Odaí está redondinho, é o quinto colocado agora, está desde o começo bem. Mas, assim, em relação ao Paulinho, muito legal, depois de 302 dias sem jogar. E aí, de novo, tem um erro nosso da imprensa. A gente não é médico, não é fisioterapeuta, não é fisiologista, a gente é de uma irresponsabilidade atroz. O departamento médico de não sei quem, a gente não sabe nada, e mesmo se soubesse uma questão de ética, a gente tem que respeitar. A gente já corneta muito treinador, jogador, um monte de coisa. Médico, gente, ninguém, até médico não pode falar, jornalista pode ainda menos. E ainda mais se colocar em dúvida um cara, que é o Paulinho, que teve a fratura pro estresse em abril de 24, ficou até o final do ano para jogar Copa do Brasil e final de Libertadores pelo Galo. Correu riscos, depois não rolou, ainda foi muito bem na Copa do Mundo de Clubes, aquele jogo contra o Botafogo. Fica 302 dias e você vai discutir um cara como ele, um guerreiro, um lutador, um cara seríssimo. Então, assim, vamos respeitar o Paulinho, os profissionais que o trataram. E, assim, é outra coisa, em poucos minutos já mostrou toda a sua qualidade, apesar de 302 dias sem jogar futebol. Exato. E a gente falou aí do Pedro. O Pedro tá numa lista aí, numa disputa, né? Tá todo mundo querendo saber também, Ancelotti. Pontos, enquanto o Verdão aparece logo atrás com 5. Acompanhe os confrontos na tela dessa quarta rodada. Os jogos que abrem a quarta rodada da competição. A gente tem Rosário e Libertad, Always Red e Lanús. Teremos também... Esse Always Red e Lanús seria interessantíssimo para o Mirassol que o Lanús tropeçasse lá em El Hálito, né? Aos 4.100 metros de altitude. Porque o Always Red está fora já. E Lanús, Mirassol e LDU estão empatados, né? Então seria maravilhoso. Toda a secagem possível está sendo feita pelo povo lá de Mirassol. Bom, jogo que interessa e muito para o Cruzeiro, Barcelona de Guayaquil e Boca Juniors. E aqui, né? Torcer pelo quê? Pelo Boca, né? O Barcelona está com... O Boca está com 6. O Boca está com 7. Empatou com o Cruzeiro, não empatou? Não, perdeu. Boca perdeu. Boca e Cruzeiro 6. Isso. E o Barcelona e o outro time é o Católica, a Católica do Chile. O Barcelona está em último nesse grupo. Se o Barcelona ganhar, ele sobe a 4 pontos, se não estou enganado, e dá aquela equilibrada geral nas coisas. Então, eu acho que é melhor que o Boca se classifique logo e não fique um adversário a mais aí no caminho para o Cruzeiro. Bom, União Central e Independiente Del Valle jogam em Caracas. União Central? Deu branco agora. União Central e esse grupo é o mesmo... Universidade Central? Sabia que estava esquisito. É o mesmo do Rosário e do Libertad, em que Rosário e Del Valle estão com 6 pontos, estão com mais que 6 pontos, estão tranquilos na liderança. Em relação ao Sporting Cristal e Palmeiras, nos últimos anos o Palmeiras chegou à quarta rodada dessa fase de grupos bem mais tranquilo. Acho que não há motivo para pânico, mas também não pode perder o jogo amanhã. Não há motivo para pânico,
Só que perder o jogo amanhã vai possivelmente significar que o Palmeiras fique em segundo no grupo, o que seria porque ele está um ponto atrás do Sport Cristal. O Sport Cristal é o líder. Ficaria 4 pontos atrás, com a desvantagem no confronto direto. Então ficaria muito difícil para o Palmeiras ser primeiro desse grupo. Teria que ficar secando o Sporting Cristal e tal. Não é um jogo de vida ou morte. Não é que se o Palmeiras perder, ele vai ser eliminado. Não é isso. Mas é um momento diferente que estamos vendo do Palmeiras na Libertadores, se compararmos com tudo que vimos nos últimos 8, 9 anos de Libertadores, em que o Palmeiras... Aliás, a gente conversou sobre isso semana passada, Tomás. Quando a última vez que o Palmeiras tropeçou 2 vezes na fase de grupos, né? Foi no ano retrasado. Mas ele acabou com 14 pontos. Ele ganhou 4 e empatou 2. Mas não tropeçou nos 3 primeiros jogos. E não tropeçou nos 3 primeiros jogos. E os outros anos todos, sempre com um ou nenhum tropeço. Sim. Ou 18 pontos, ou 15, 5 vitórias e 1 derrota, ou 16, 5 vitórias e 1 empate. Sempre 15, 16, 18. 15, 16, 18. E nos anos que ele foi pior, 14. Sim. Então, nesse ano, acho que não vai chegar. Acho difícil o Palmeiras... Pode, né? Basta ganhar os últimos 3 jogos, mas... é uma Libertadores diferente. Uma Libertadores em que o Palmeiras precisa ficar de olho para não perder essa vantagem de jogar em casa no mata-mata. Palmeiras enfrenta o Sporting Cristal pressionado pela necessidade de vitória e também pelo desempenho defensivo recente. A equipe de Abel Ferreira foi vazada em todos os jogos da Libertadores 2026 e vem de empates por 1-1 contra o Cerro e o Santos, resultados que interromperam a sequência de partidas sem sofrer gols. O Palmeiras entra em campo na terça-feira, hoje, às 7 horas, contra o Sporting Cristal no Peru pela Libertadores, com uma missão que vai além da vitória. O Palmeiras precisa recuperar a força defensiva em um jogo decisivo para a sequência da fase de grupos. A equipe comandada por Abel Ferreira sofreu gols em todos os jogos da atual edição da Libertadores, cenário que chama a atenção pela identidade construída pelo time nos últimos anos. A solidez defensiva foi uma das marcas do Palmeiras nas campanhas recentes, mas o momento exige resposta imediata em linha.